Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez uma revisão de ciências, abordando ali as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e assexuada em animais. E aí essa revisão vai estar distribuída com a breve introdução sobre reprodução, e aí veremos as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada, para depois compararmos com as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. Uma breve conclusão e agradecimentos. E o objetivo dessa revisão é justamente ajudar vocês a compreender as vantagens e desvantagens desses dois tipos de reprodução que estão presentes ali no grupo dos animais. A reprodução, ele é um processo essencial para a vida, para a manutenção da vida e da diversidade das espécies no planeta, né? Portanto, não seria diferente com o grupo dos seres vivos que caracterizam ali os animais. E, desta forma, no mundo natural, a reprodução sexuada e assexuada desempenham papéis fundamentais na perpetuação das espécies, cada uma com suas características, eficiência e impacto no ambiente. É importante lembrar também que esse vídeo aqui não é uma caracterização separada ou uma conceituação de cada uma desses tipos de reprodução, tá? O objetivo aqui é já ir direto para a comparação entre as vantagens e desvantagens de cada uma desses dois tipos de reprodução mais comuns ou principais nos animais. Antes de falarmos das vantagens de cada uma ou desvantagens, para estimular vocês a pensar um pouco, vamos analisar essa situação, problema, na qual vocês vão imaginar que um determinado tipo de planta colonizou rapidamente, né, uma nova área após se reproduzir assexuadamente, mas logo começou a sofrer com o aumento de doenças. Como a falta de variabilidade genética pode ter contribuído, então, para essa situação e que estratégias poderiam ser adotadas para garantir a sobrevivência dessa planta? O que se tem aí é que, né, como vamos ver em breve, que a reprodução assexuada tem suas vantagens no sentido de você ser mais rápida, mais econômica, aumentar o número de descendentes ali, facilitando ali a colonização mais rápida no ambiente, mas por outro lado, a falta de variabilidade genética gerada ali na descendência, pelo fato de que os descendentes são clones, isso também deixa esses organismos, essas formas de vida, e aí nesse caso, indo além da questão animal, né, como no exemplo aqui uma planta, deixa essas formas de vida mais suscetíveis às mudanças que ocorrem ali, às variações que ocorrem no ambiente, tá? Então, a falta de variabilidade genética nesse caso faz com que todos os grupos, né, de clones gerados ali pela reprodução assexuada estejam suscetíveis aos mesmos fatores que podem ali pôr fim àquela população. Vamos seguir agora para falar sobre a vantagem da reprodução sexuada, que é um tipo de reprodução que promove a variabilidade genética, que é essencial para a adaptação em ambientes, né, e suas mudanças, em mudança. Permite a eliminação de mutações prejudiciais, contribuindo para a saúde da população, que é aqui, né, é dada a importância justamente da presença dessa variabilidade genética, porque na reprodução sexuada, como vocês sabem, ao contrário da reprodução assexuada, não se tratam de clones, né, e sim de indivíduos que portam ali semelhanças com seus progenitores, mas que possuem uma variabilidade genética, uma variação genética que permite a eles, a esse grupo, né, a essa população, se ter uma certa resistência e aptidão morfofisiológica às mudanças
ambientais. Facilita também a evolução, possibilitando que as espécies se ajustem rapidamente a novos desafios. Entenda como novos desafios, principalmente as mudanças que ocorrem em um ambiente que constantemente passa por transformações. Exemplos, e aplicações práticas para que vocês possam entender. Por exemplo, a reprodução sexuada em muitas espécies de peixes, como o salmão, garante uma nova geração que possui características adaptativas em relação ao ambiente aquático, promovendo a sobrevivência em face da predação e mudanças nas condições ambientais. Quando o ambiente muda, se transforma, passa por mudanças e que intensifica ali a pressão seletiva, quando se tem uma variabilidade dentro de uma determinada população, há uma maior probabilidade de você ter ali dentro porções ou porcentagens dessa população que estejam aptas a responder a essas mudanças ambientais. Ainda sobre as vantagens da reprodução sexuada, podemos destacar uma maior variabilidade genética entre os descendentes, aumentando as chances de sobrevivência, como já foi falado. Mais uma vez, para relembrar, a ocorrência então de recombinação genética, que pode eliminar mutações prejudiciais, assim como uma maior capacidade de adaptação, sendo a mesma mais acentuada a novos ambientes e desafios quando se compara ali aos grupos de animais vindos ali de reprodução assexuada. Porém, assim como a reprodução assexuada, a reprodução sexuada apresenta também algumas desvantagens, como por exemplo, um maior gasto energético devido à produção de gametas e o processo de fertilização, que são dois processos que gastam e demandam uma grande quantidade de energia, assim como um maior tempo e complexidade, uma vez que este tipo de reprodução envolve um processo mais complexo e demorado, E uma das consequências disso seria justamente gerar uma quantidade menor de descendentes por processos reprodutivos ou por períodos, assim como um maior risco de sofrer ali ação de predadores durante o processo de acasalamento e fertilização, devido ali a uma maior exposição durante esses processos. Mais um exemplo aqui para vocês. Então imaginem que os ursos polares, que se reproduzem sexuadamente, apresentam filhotes com combinações genéticas variadas. Isso nada mais é do que o que nós chamamos até aqui de variabilidade genética, diferenças na constituição genética, possibilitando que alguns indivíduos tenham características que os ajudem a sobreviver em um ambiente em mudança devido ao aquecimento global. Então, o aquecimento global seria um exemplo ali de mudança ambiental significativa e intensa, na qual, se lembrarmos lá da evolução e do darwinismo, vai se intensificar ali a pressão seletiva, e dentro desses grupos de ursos polares que se reproduzem de maneira sexuada, aqueles que apresentarem ali uma variabilidade genética que permita a eles suportar as consequências desse aquecimento global, poderia se manterem vivos, se reproduzir e passar os seus genes. Agora, em relação às vantagens da reprodução assexuada. Bom, é um processo mais rápido, permitindo a formação de novos indivíduos em um curto período. Apresentam eficiência na utilização de recursos, pois não requer a produção de gametas, Então aqui já se tem uma vantagem, menos complexidade, mais rápido, menor custo energético, Facilita a colonização de novos ambientes quando há escassez de parceiros. Lembrando que uma outra diferença significativa é que na reprodução sexuada, precisa ali de dois indivíduos para gerar um, ou de um indivíduo que tenha as duas estruturas masculinas e feminina para gerar um outro descendente, enquanto
na reprodução assexuada, por se tratar da geração de um clone, é um alto processo de reprodução. Exemplos desse tipo de reprodução, utilizando aqui um ser vivo novamente, né? que não é um animal, mas que, para ajudar vocês a entenderem melhor, as bactérias que se reproduzem por fissão binária podem colonizar rapidamente um novo ambiente, multiplicando-se em questões de horas, o que é crucial em ambientes hostis, onde a competição por recursos é intensa. A fissão binária é se dividir em dois, né? E isso aqui é importante, essa informação sobre essa capacidade de reprodução das bactérias, porque quando se trata das bactérias que podem causar doenças em seres humanos, quando é prescrito ali, por exemplo, o uso de um antibiótico a cada 8 horas, ou a cada 12 horas, ou uma vez por dia, leva-se em consideração a capacidade reprodutiva daquela bactéria causadora daquela doença. Por isso que é importante, uma vez que tenha sido prescrito o antibiótico, que o uso seja feito no horário marcado. Tá? Evitem pular doses. Faz uso no horário marcado e pela quantidade de dias que foi prescrito. Então, se são o antibiótico a cada 12 horas durante 5 dias, tem que se manter isso com disciplina. Porque algumas pessoas, além de esquecer, pular o horário ali de tomar um antibiótico, às vezes deixa de ingerir o medicamento assim que os sintomas desaparecem. Tá? Mas isso não é seguro, justamente por essa capacidade de se reproduzir das bactérias muito rapidamente, e agora sabemos que isso se deve ao seu tipo de reprodução, que é uma reprodução assexuada. Sobre as desvantagens agora da reprodução assexuada, podemos falar da falta de variabilidade genética, já que são todos clones, né? Os novos seres gerados são clones geneticamente idênticos com os que se reproduziram. E que a falta dessa variabilidade genética pode restringir a capacidade de adaptação a mudanças ambientais. Então, se o ambiente sofrer mudanças significativas e essas mudanças gerarem uma pressão seletiva, gerarem um efeito negativo sobre aqueles clones, por serem clones, não terem variabilidade genética, o que afetar um vai afetar todos os outros. A homogeneidade genética, né? Homo é igual. Então, a falta dessa variabilidade genética aumenta a vulnerabilidade a surtos de doenças e parasitas. É o que eu falei. Então, no caso dos animais, quando você tem ali um grupo de clones, as doenças e parasitas que afetam um, certamente vão afetar todos os outros indivíduos daquele grupo. Uma outra desvantagem é o acúmulo de mutações prejudiciais ao longo do tempo, que pode comprometer a saúde daquela população. Né? Pelo fato de não ter um cruzamento, de não haver recombinação genética, todas as mutações que ocorram nesses clones vão ser passadas para a geração seguinte. Exemplos, né, e aplicações práticas em relação aos animais agora, podemos destacar aqui os corais, que pertencem, né, que são animais ali invertebrados, são os grupos menos complexos na sistematização filogenética do grupo dos animais e que se reproduzem assexuadamente. Podem, então, enfrentar grandes desafios diante de um surto de doença que atingiu sua colônia. Sendo geneticamente idênticos, todos os corais, né, como é que nós chamamos seres que são geneticamente idênticos? São clones. Né? E todos os corais, portanto, estão igualmente suscetíveis. E a população pode ser drasticamente afetada. E, por fim, né, a reprodução sexuada é crucial para a variabilidade genética e a adaptação das espécies, ou seja, a grande vantagem da reprodução sexuada é o fato de que dois indivíduos que vão produzir gametas masculinos e femininos, ao haver a combinação dessas células reprodutivas, vão gerar descendentes que, apesar das semelhanças genéticas, não são totalmente iguais aos seus genitores. Então, essa pequena diferença é o que caracteriza ali a variabilidade, a variação, a pequena mudança genética, que é suficiente para fazer com que dificilmente alguma mudança ali, seja uma doença, seja um parasita, seja uma alteração ambiental, consiga exterminar todos os indivíduos daquela população, porque vai ter aqueles que não vão ser
resistentes, mas vai ter, devido à variação genética, indivíduos ali que vão ser, né? Então é por isso que, mesmo com um surto ou uma epidemia de doenças muito graves, não se tem ali a morte de 100% daquela população, pelo fato de que não são clones, né? Que essa susceptibilidade ou a resistência a uma determinada doença ou uma alteração ambiental, como principalmente o aquecimento ou o resfriamento, vai ter efeitos diferentes de uma pessoa ou de um animal para outro. Entre as vantagens da reprodução sexuada, incluem a eliminação de mutações prejudiciais, pelo fato de que, pelo próprio processo de recombinação genética, algumas mutações podem não serem passadas, né, para os seus descendentes. A reprodução assexuada, permite a rápida colonização, mas pode ser desvantajosa em ambientes que sofrem muitas mutações, que sofrem muitas mudanças. Tá? E ambos os tipos de reprodução têm papéis importantes na ecologia e na evolução das espécies. Tá? Então, por isso que esse vídeo aqui é um enfoque direto nas vantagens e desvantagens comparativas desses dois tipos de reproduções em animais. E por fim, fique à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo e continue aqui no canal para continuar vendo mais vídeos como esse de revisão sobre conteúdo de ciências, além de outros que abordam política e principalmente vídeos que trazem assuntos diretamente ligados à saúde. Então é isso, obrigado pela presença.